Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Milhares de pessoas vivem na Grande Belo Horizonte e também nas estradas federais à margem do caminho e também à margem da vida. São moradores de vilas que correm todos os dias riscos de vida ao atravessarem rodovias para chegar em casa, para ir à escola, para ir ao comércio. Essa rodovia aqui, ó, é muito perigo, mas muito perigo mesmo. Eles falam que vai indenizar a gente, mas nunca que indeniza. O reassentamento de famílias às margens da BR e do anel rodoviário. Eu sou Etel Corrêa e este é o Fato em Foco. Para falar sobre o reassentamento das famílias que vivem às margens do anel rodoviário na Grande Belo Horizonte e também da BR-381, conhecida como Rodovia da Morte, eu recebo hoje o juiz federal André Prado Vasconcelos. Seja bem-vindo, doutor André. Muito obrigado, Etel. É uma honra estar aqui. Doutor André, agora no mês de julho, eu registrei 2 acidentes que aconteceram na Vila da Luz. Um deles, um grave acidente em que 10 imóveis foram destruídos, 4 pessoas ficaram feridas. No outro, um capotamento sem vítimas. Isso sem falar de uma outra situação grave que aconteceu no mês de janeiro. Como é que está a situação do reassentamento dessas famílias das 3 vilas que estão ali e também da Vila Bom Destino? Bem, Etel, primeiramente eu gostaria de falar a respeito do nosso programa, que é o BR-381 Concilia, para os seus ouvintes, e dizer que hoje nós estamos quase finalizando a primeira fase de reassentamento que engloba todos aqueles moradores que já estavam no aluguel social, ou seja, que já tinham, por qualquer razão, sido retirados em alguma emergência no passado de suas casas, da Vila da Paz e da Vila Pica-Pau. Na Vila Pica-Pau, 50% das famílias já foram reassentadas. Na Vila da Paz, 75% das famílias. E dos que estavam anteriormente em aluguel social, 100% das famílias. Com relação à Vila Bom Destino e à Vila da Luz, a Vila da Luz, nós estamos iniciando as tratativas. Nós, quando eu digo nós, é porque o programa ele é composto de 5 parceiros, a saber, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, o município de Belo Horizonte, através da Urbel, a comunidade de moradores de área de risco, também chamada de SEMAR, e o próprio DENIT. Nós, esse conjunto de atores públicos e privados, estamos trabalhando no sentido de encontrar terrenos para fazer um reassentamento em bloco dessas famílias, né, que estão nessas unidades, que precisam ser reassentadas e que se encontram na Vila da Luz. Com relação à Vila da Paz e à Vila Pica-Pau, nós já temos os recursos necessários e esse reassentamento está acontecendo normalmente. Esse mês mesmo foram reassentadas 9 famílias. E já há recursos e condições suficientes para reassentar todas as famílias dessas 2 vilas. Já a Vila Bom Destino, ela depende do contrato de concessão da rodovia para que se implemente a sua remoção de lá. Até porque a Vila Bom Destino ela fica no município de Santa Luzia, então é uma outra municipalidade, vai ter que ser envolvida no processo e tudo mais. Não como a Belo Horizonte, que inclusive já assinou o acordo com a gente. Então, as vilas de Belo Horizonte estão caminhando muito bem. Paz e Pica-Pau a caminho de serem finalizadas. E a Vila da Luz, que é o nosso segundo passo, imaginamos que até o final do ano nós teremos aí pelo menos o terreno já pronto para começar as obras para reassentamento dessas famílias. Doutor André, nós estamos falando aí de um universo de quantas pessoas? Aproximadamente 1.500 famílias. Eu não posso falar em pessoas, porque cada unidade familiar tem famílias com 3, tem famílias com 5. Poderia até multiplicar por 4, por exemplo. Mas não é esse o caso. A gente não pode fazer tábua rasa com vidas de pessoas. Então, o mais adequado é falar-se em famílias. Até porque o programa ele é composto
por duas fases. Primeiro, o pré-morar, que identifica essas famílias, olha as necessidades dessas famílias, quantas pessoas têm, quantos quartos são necessários, que tipo de atividade econômica se desenvolve. E depois do reassentamento pós-morar, que acompanha durante um período essa família nessa integração com a cidadania. O que chama atenção nessa nova política de reassentamento é que me parece que vocês então já vão passar a unidade de moradia. Não há um risco dessas pessoas serem indenizadas e voltarem para a vila, ou que esses barracões sejam ocupados novamente. Porque o que eu percebo como jornalista é que muitas vezes aquela vila ali começa a ser esvaziada, pessoas começam a ser indenizadas, mas outras voltam para lá, então a vila continua. Isso. O nome técnico para essa circunstância é chamada de taxa de retorno. A nossa taxa de retorno ela é em torno de 3%. Ela é baixíssima, se você for considerar os demais programas públicos a esse respeito. Mas o mais importante, Atel, é que, pelo menos daquilo que me foi dado a conhecer, em razão de estar coordenando esse programa já há quase 5 anos, é que a indenização em si ela não resolve o problema. Ela não resolve. Você tira temporariamente aquela família daquele local e, na maior parte das vezes, pagando muito aquém do necessário para ela se estabelecer numa vida nova. A ideia desse programa é diferente. É você tirar a pessoa da margem da rodovia, mas mais do que isso, tirar a pessoa da margem da cidadania. É dar uma inclusão cidadã a essas famílias. Até porque, na sua esmagadora maioria, são pessoas honestas, trabalhadoras, e que não estão ali porque querem, mas estão ali por contingências da vida, por dificuldades. É óbvio que existem pessoas que comem qualquer parte do tecido social, que realmente têm comportamentos equivocados, que também, como em qualquer comunidade, se voltam para o crime, mas a esmagadora maioria de pessoas honestas, trabalhadoras, íntegras e dignas de cidadania como qualquer outro brasileiro. E por essa razão a ideia de não mais pagar algo para retirá-las do local, mas de dar uma oportunidade, como a gente tem visto aí, e já são 222 famílias efetivamente assentadas. Hoje, nós temos histórias belíssimas de pessoas que estão desenvolvendo atividade econômica, que temos a história de uma salgadeira que hoje ganha muito bem fazendo seus salgados, e que antes simplesmente não conseguia, porque ela não tinha nenhum CEP para poder receber produtos. Então é isso, é inclusão além de apenas indenização. Doutor André, que tipo de moradias essas pessoas vão receber? Aí é que está. Eu sempre falo, o pessoal fala, porque a grande discussão a respeito desse tema é que todo mundo quer que aconteça de forma rápida. Só que isso não tem jeito de ser feito, esse procedimento não tem jeito de ser feito rápido. Por quê? Porque há necessidade de se identificar, né, a tipologia de residência que a família precisa. Por exemplo, uma família de pai, mãe e 2 filhos pode perfeitamente morar num apartamento de 2 quartos. Se a atividade dele não depender dele morar numa casa. Mas uma família de 10 pessoas não pode. Não adianta você dar um apartamento de 2 quartos para uma família de 10 pessoas, eles não cabem lá. Então a ideia por isso é que nós chamamos de pré-morar, você tem um estudo prévio, e aí as famílias recebem um selo. Todas as famílias que vão receber imóveis da Vila da Luz já estão seladas. E lá está dito quantos quartos precisa, como é que funciona, e a partir daí, ou seja, a partir desses dados, nós vamos construir, no caso da Vila da Luz, as saídas, quantas casas de 3, de 2 quartos, ou apartamentos de 3 e 2 quartos, à medida daquilo que nós, pelo pré-morar, formos identificando. É isso. Então não é algo que você pode fazer no atacado. Mas também, e a gente tem sentido, e essa foi a nossa primeira experiência, nós, num primeiro momento, optamos, quando eu digo nós e volto a falar de todos os parceiros, nós conseguimos construir um consenso a respeito da compra assistida, ou seja, dar à família a oportunidade de dizer qual casa ela quer, dentre 3 que lhes são oferecidos. Só que esse procedimento, por ser 1 a 1, ele é muito lento. A ideia é você fazer uma movimentação em bloco,
mas levando em consideração esses aspectos que são colocados e com um aspecto ainda mais interessante, mais positivo, que é o fato de que se você levantar todas essas famílias em bloco, você vai manter os laços identitários, os laços de vizinhança, né? Onde a pessoa nasceu, ou seja, você vai tentar pelo menos preservar um pedaço da história dessas famílias. É um reassentamento mais humanizado, então, né? A ideia é essa, a ideia é você reassentar, né, para mudar a vida da pessoa, e não apenas para movimentá-la dentro da estrutura urbana. Doutor André, as pessoas vão pagar aluguéis por essa nova moradia, ou elas vão receber a moradia e a partir daí tocar a vida delas? A ideia é essa, receber a moradia e a partir de então tocar a sua vida, com um acompanhamento no primeiro momento, que é aquilo que a gente chama de pós-morar. Ou seja, porque muitas dessas pessoas, né, eu gosto sempre de falar isso, de fato, pode haver uma discussão a respeito da ilicitude da atitude de se ocupar um lote. Pode-se discutir a respeito se isso é lícito ou não. Agora, essas ocupações que têm por grande período de tempo, acontece de pessoas já nascerem dentro dessas ocupações. Aí eu indago, qual foi o ilícito que essa pessoa que nasce dentro de uma ocupação fez? Ter nascido? É óbvio que não. Então, é um problema social muito mais profundo, né? Não é fácil de se resolver como a gente está enxergando. Mas a ideia é justamente essa, é acompanhá-las por um período, para que elas se incluam dentro da cidadania, para que elas trabalhem para viver como cidadãos que são, né, reconhecidos pelo Estado brasileiro, e daí para adiante eles seguem a sua vida. Atualmente, nós temos uma cláusula que impede a venda da casa por 5 anos. Por quê? Porque, segundo os estudos científicos, a partir do 5º ano, a família já tem novas pretensões, enfim. A vida segue, né? Sim, eu entrevistei pessoas que vivem há 20 anos na favela, ou melhor, na comunidade, e mães que estão com crianças no colo, mães que perderam o pai em acidentes, quer dizer, já está na 3ª geração morando ali na comunidade. Esse é um tema muito, muito duro. Inclusive, foi uma das questões objeto de discussão. Logo quando acontece algo como, né, aquele acidente com 10 residências sendo atingidas, é algo que choca, que gera uma comoção. Mas todas as famílias que estão nessa situação, elas suportam, né, o mesmo perigo, né? É muito, muito duro. Mas o mais importante e aí eu parabenizo a imprensa, é a gente dar visibilidade, né? A gente não pode, pelo menos a meu sentir, a gente não pode, como sociedade, simplesmente fazer de conta que essas pessoas não existem e que o problema não existe. O problema está aí, ele é de solução difícil, não é uma solução fácil, mas a gente está encontrando o caminho. Acho que a mensagem fundamental a ser passada é essa, de esperança. Tá certo. Doutor André, a verba já está garantida? É verba que vem do DENIT, do governo federal, do nós Estado? Temos, hoje, para a primeira fase, a verba já está integralmente garantida. Para a segunda fase, ainda não. Mas há compromisso do DENIT com relação à responsabilidade no que tange a esse problema. Então, assim, o dinheiro já está à disposição? Não. Ele vai acontecer, até porque essas obras, né, essas construções e esse trabalho, não é um trabalho que é feito em uma semana, né, de hoje para amanhã. Ele demanda tempo. Mas há, por parte do DENIT, e isso eu tenho que reconhecer, tanto o DENIT, quanto o município de Belo Horizonte, quanto o Ministério Público Federal, quanto a Defensoria Pública Federal, quanto a comunidade de moradores de Jardim Risco, tem muita consciência da sua responsabilidade na solução do problema. E quando a sociedade se irmã, o problema se resolve. Não está sendo rápido como a gente quer, mas se a gente olhar para as famílias que já passaram a cidadania, é algo... Todos os juízes que me substituem quando
quando vem a minha vara, por substituir, por razão de férias, eles ficam encantados com a beleza que é essa atuação, né? Que é a atuação nessa ação, com esses parceiros todos. Agora, doutor André, está previsto aí que depois que essa vila totalmente indenizada, aqueles barracões vão ser jogados no chão, aquilo vai virar estrada ou canteiro para que ninguém volte a ocupar? Nós estamos já com alguns problemas nesse sentido, de reocupação, de algumas destruições que não foram feitas no passado, alguns, mas eles vêm sendo paulatinamente destruídos. Mas por que paulatinamente? Porque muitas das casas, não há muito afastamento entre as casas postas. Então, nem sempre é possível, sem retirar todas as famílias, destruir um barracão, porque você pode derrubar o outro também. É muito precário a metodologia construtiva lá. Então, a gente tem procurado, está acontecendo, fazer. Não dá para entrar com a máquina lá e sair derrubando, tem que ser feito manual. Mas o DENIT já contratou, isso eu posso assegurar, e essas demolições estão acontecendo à medida que as famílias vão sendo desocupadas, embora nós tenhamos ainda alguns casos de reocupação de fato. Mas esses problemas são todos problemas que o município, estando presente, ele equaciona dentro da sua política urbana habitacional. Doutor André, então, é um trabalho belíssimo. Eu aqui elogio aqui o trabalho que está sendo feito, é bom a gente ter conhecimento. Então, a palavra do senhor aqui para a gente encerrar, uma palavra de esperança para essa comunidade? Com certeza, uma palavra de esperança, e eu queria citar apenas mais um parceiro que é fundamental, que tem feito o preço da transmissão dos imóveis cair bastante, que é a do Colégio de Registradores de Minas Gerais. Eles fazem todos os registros gratuitamente para o programa. Olha que beleza. Ou seja, nós temos o Ministério Público atuando, federal, nós temos a Defensoria Pública atuando, nós temos o Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, nós temos o município de Belo Horizonte, a Justiça Federal, a comunidade de moradores, todos trabalhando diuturnamente para a solução do problema. Então, a ideia é essa, é ter esperança, não perder a esperança. É óbvio que a esperança não é de esperar só, é de cobrar, exigir, a gente aceita isso com muita tranquilidade, né? Mas é de esperançar, de acreditar num futuro melhor. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui na nossa coluna Fato em Foco, viu, doutor André? Eu é que te agradeço, até agradeço pela oportunidade, pelo programa e fundamentalmente por essas comunidades. Parabéns por estar dando visibilidade a essas comunidades que precisam muito dos nossos olhos atentos e dos nossos olhos solidários. Obrigada a você também que acompanhou a nossa coluna de hoje. Você me encontra também nas redes sociais. Estou no @EtelCorreia_jornalista no Instagram. Estou no Twitter, Etel_Correia. Estou todos os dias na TV Alterosa, trazendo para você as notícias do cotidiano, discutindo aquilo que nos importa. Mande sua sugestão para mim sobre a entrevista que você gostaria de ver aqui. Me siga nas redes sociais e se inscreva no nosso canal. Este foi mais um Fato em Foco.